Boa noite, igreja, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre nós e as nossas famílias. A você que nos visita, além de dar as boas-vindas, nós estamos estudando uma série baseada no livro de Jonas, a graça de Deus sobre as fraquezas humanas. E nós estudamos no domingo passado o capítulo 1 do livro de Jonas. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Abram suas Bíblias, por gentileza, no capítulo 2 do livro de Jonas. Ok, a gente vai segurar um pouco, que eu quero fazer uma retrospectiva do que foi falado no domingo passado, para quem não pôde estar aqui, ou mesmo pela internet não pôde acompanhar, e você que nos visita. Foi falado que Deus deu uma missão para o profeta Jonas. E o profeta Jonas foi, em vez de obedecer a Deus, fugiu, né? Esse era o tema da mensagem passada, né? O profeta fujão. Pois bem, ele não obedeceu a Deus, ele fugiu. Em vez dele ir para Nínive, que era a capital da Síria, ele vai para Jope, que é um porto, e de lá ele quer ir para outra cidade, que não é a cidade que Deus mandou ele. Então, quando Jonas, em vez de ir para Nínive, ele vai para longe do Senhor, que ele quer ir para Tarsis, né, que fica mais ou menos uns 30 dias de barco de onde ele estava, né? E era muito distante, e ele desobedeceu a Deus. Teve uma grande tempestade, e a tempestade ia levar o barco a pique, e eles descobriram que Jonas era a causa desse problema, e oraram a Deus. Por fim, jogaram Jonas no mar, e Deus providenciou um grande peixe que engolisse Jonas. A gente não vai entrar aqui no mérito científico para saber se era uma baleia, se era um peixe, né, se ainda existe. Não é o foco da mensagem. Nós estamos, vamos falar, a gente vai ler primeiro o versículo 17, que foi o fim do capítulo anterior, aí na sua Bíblia. Eu vou pedir que, toda hora eu vou estar pedindo para você olhar na sua Bíblia, para a gente ter mais esse hábito, tá? Apesar de que vai ser passado aqui. Ver os slides. Tá? Tá. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é submergindo para a submissão, dentro do livro de Jonas, do capítulo 2, né? Mas do verso 17 diz assim. A versão que eu estou usando é a NVI, que é utilizada aqui pela igreja, mas você pode utilizar a sua versão ou acompanhar aqui pelo telão. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor,
e a minha oração subiu a ti, a teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos orar? Pai amado Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, e viemos para esse culto para ouvi-la, mas nem sabemos o que o Senhor quer falar conosco. Então nós te pedimos que o Senhor venha abrir nossa mente, nosso coração, venha, Senhor, eliminar toda e qualquer distração que impeça de ouvir a Tua palavra. Que possamos, reverentemente, Senhor, sentir a Tua presença neste local e que possamos Te ouvir, Senhor. Que o Espírito Santo possa falar. Ele tem total liberdade para entrar em nossos corações e nos revelar a Tua verdade. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sim, agora que nós estamos no capítulo 2, e o livro de Jonas, ele não conta a história de Jonas, ele conta a história do Deus de Jonas. Ele está lá entre os profetas menores, como um livro profético, mas ele cabe muito bem numa estrutura dos evangelhos, porque o que ele fala ali tem uma referência a Jesus Cristo. Por exemplo, o Jonas é um tipo de Cristo, né? E Jesus menciona esse profeta lá em Mateus 12, quando ele diz: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Naquele momento, os fariseus e os mestres da lei queriam que Jesus fizesse um milagre que viesse a autenticar o ministério dele como enviado por Deus. Mas ali naquele momento, ele disse que não daria nenhum sinal, só o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas seria esse, né? Que Jesus Cristo ainda iria passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. E no verso, a gente dando um pulo até o verso 10, do capítulo 2, olha aí na sua Bíblia. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. O sinal de Jonas aqui é que, guardadas as devidas proporções em comparação com Jonas, porque Jonas pecou e Jesus não pecou. Jonas foi castigado pelo pecado dele, Jesus foi castigado pelos nossos pecados. Jonas quase morreu, Jesus morreu. E o que é mais incomum entre os dois, quando o grande peixe vomita Jonas, ele está dizendo o seguinte: Jonas passou 3 dias dentro de um peixe. Não vamos pensar como é que ele bebeu água, como se alimentou, né, se ele dormiu nesse período. Ele sai ileso de dentro do peixe. Jesus Cristo, quando vem da sepultura, também sai ileso, glorificado. O sinal de Jonas, que ele quer mostrar para os fariseus e saduceus, é o plano redentivo de Cristo Jesus. Mas vamos adiante. No verso 3, já está lá? Graça sinal de Jonas. Vamos agora para o próximo. Obrigado. Forçados a orar quando as forças acabam. Vamos dar uma olhada no verso 1 ao verso 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. O profeta Jonas, se você ler todo o capítulo 1, e agora no início do capítulo 2, ele em momento nenhum orou. Quando Deus chama ele para ir a Nínive, ele não ora a Deus para perguntar como seria. Quando ele resolve ir para Tarsis, ele desce para Jope para ir para Tarsis, ele não ora para Deus guiá-lo nessa viagem. Era muito comum, naquele tempo, as pessoas que viajavam de barco fazer oferenda a seus deuses para que a viagem fosse boa. Mas Jonas não ora a Deus em momento nenhum.
Jonas entra para o navio, vai para o sótão do navio, para o subsolo do navio, ele deita, dorme e não ora. Enquanto isso, os marinheiros estão orando a seus deuses. Em momento nenhum, Jonas orou. E ele ora agora. Depois de passado tudo isso, Jonas ora ao Senhor. Jonas é um tipo de nós também. Quando nós nos afastamos de Deus, a primeira coisa que é afetada é a oração. A oração valendo, que sente a presença de Deus. Deus vê um profeta que dá as costas a ele e que desce gradativamente para longe dele, e agora ele se encontra em aflição. E não é assim com a gente? A gente não vem nos cultos de oração, quem ora para o almoço, pelo jantar, pelo café, rapidinho, 3 segundos, já está de bom tamanho. E aí, quando de repente uma coisa acontece em nossa família, em nossa vida, agora todos nós corremos para orar. Isso aconteceu com Jonas. Ele foi forçado a orar. Deus também nos força a orar quando Ele cria circunstâncias controladas por Ele para nos trazer, para nós erguermos o altar de oração a Ele. Jonas estava experimentando isso. Somente nesse momento de aflição, ele orou ao Senhor. E Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que a palavra diz que Deus ouviu o clamor de Jonas. Pode passar? No verso 3, vamos dar uma lida lá no verso 3. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Gente, quem jogou Jonas no mar, fisicamente, foram os marinheiros. É interessante que ele reconhece que a culpa é dele, que está acontecendo, mas Jonas não estava com vontade de morrer, porque ele podia simplesmente pular do barco. Né? Por que ele não pulou do barco? É fácil falar isso de Jonas, mas quando você está atravessando de ferro aqui o Boqueirão, né? Aqui na Baía de São Marco, indo lá para o Porto do Cajupe, né? Ninguém quer pular também. Então, como nós, ele é um tipo da gente, tem medo de morrer e não quer morrer. Ele diz, olha, sou eu, me jogue lá, mas me jogue porque eu não vou pular. Ninguém quer morrer. Nós, seres humanos, nós, descendentes de Adão, filho de mulher, nós não fomos criados para a morte. O pecado trouxe a morte para nós. Por isso que nós temos tanto medo e sabemos o que é morte, mas não queremos que isso aconteça conosco e nem com nossos familiares. Então, Jonas sabia que esse problema foi gerado por ele. Quando os marinheiros perguntam para ele, ele disse, olha, tudo isso está acontecendo porque o Deus dos céus, que fez a terra e o mar, está me castigando. Ele sabia que ele tinha desobedecido a Deus, e a ira de Deus estava sobre ele. Ele tinha a teologia certa, o coração dele que estava desalinhado. Quando a gente se afasta de Deus, e nós somos muito conhecedores da palavra de Deus, quando algum irmão vai atrás da gente para nos convencer a mudar, ele diz, olha, não venha, porque tudo isso de Bíblia eu sei. Eu conheço a Bíblia. Conheço até mais do que você. Pode conhecer mesmo. Né? Ele sabe o que é pecado, mas ele está com seu coração desalinhado, porque um coração alinhado com a vontade de Deus é um coração obediente, é um coração que faz a vontade de Deus. E Jonas não estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha que ir pregar a uma comunidade, a um povo estranho, que não era o dele, e ele se recusou a pregar para esse povo, para que eles fossem salvos. No capítulo 4 desse texto, diz assim, e disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Essa versão NVI que nós estamos lendo, nesse versículo, eu prefiro, né, o versículo da Almeida Revista e Corrigida, a tradução, e também a King James,
versão em português, porque aqui não é uma afirmação. E como é que a gente pode entender que aqui não é uma afirmação? Pelo contexto. Jonas está dentro da barriga de um grande peixe, né? Está indo para as profundezas dos mares. Como é que ele vai para o templo? Não depende dele. Lá nas outras versões, diz o seguinte, faz uma pergunta: como poderei ver novamente o teu santo templo? É uma pergunta. Como eu verei de novo o teu santo templo? E aqui vale alguns esclarecimentos. Para o judeu, a ideia de templo é diferente da nossa. Nós não podemos querer entender aquela cultura com a nossa cultura de hoje. O que é templo para a gente? Isso aqui é um templo, é a igreja, né? Nós podemos frequentar a igreja, escolher qualquer igreja, nós podemos orar a Deus em qualquer lugar, e no livro de Jonas mostra que se pode orar a Deus em qualquer lugar, né? Ninguém vai precisar dessa experiência da barriga de um peixe, mas pode orar em casa, no ônibus, e Deus está em todo lugar. E isso é até um certo problema para as igrejas, porque hoje as pessoas preferem cultuar a sua maneira, customizar um Deus para eles. Deus está em todo lugar, eu oro para Ele, eu posso ler a Bíblia, eu abro a internet, tem muitas mensagens lá, então eu vou. Mas para o judeu, daquele momento da história, a cosmovisão que ele tinha era outro de templo. Para o judeu, o templo era onde estava a presença de Deus. No livro de Êxodo, quando foi montado o tabernáculo e depois o templo de Salomão, né, uma continuidade do tabernáculo, uma vez, no dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, que era uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e por cima uma tampa de ouro puro, que era chamado de propiciatório. Tinham 2 querubins voltados para si, com as suas asas tocando. Quando o sumo sacerdote levava o sangue da expiação, os pecados do povo eram perdoados. Deus descia em cima da tampa da arca. A palavra para isso é Shekinah, a presença da glória de Deus. O judeu daquela época, ele sabia que Deus estava ali. Esse sentimento tem sido perdido pelas igrejas da pós-modernidade. Deus está aqui. Naquele momento, a glória de Deus descia, eram perdoados os pecados. Jonas queria voltar a esse contato, não somente no templo com Deus, mas ele queria também o perdão de suas falhas, de seu pecado, porque era no templo que isso ocorria. E na história do povo de Deus, nos momentos de muita dificuldade, nos momentos de guerra, nos momentos de desterro, em que Davi ia para longe de Jerusalém, ou qualquer um deles, eles tinham muita vontade de voltar ao templo, não somente por uma estrutura, mas eles tinham vontade de sentir a presença de Deus, a reverência diante do Deus Todo-Poderoso. Quando esses salmistas estavam distantes, né, no Salmo 42 diz: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei diante da face de Deus? Esse era o entendimento do judeu quando ele se referia ao templo, né? No Salmo 84, né, quando fala que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes.
Eu encontrei os teus altares. Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando o rei Uzia morreu, Jerusalém ficou sem ninguém no trono. O povo estava em comoção nacional. Havia luto. Não sabia qual seria o próximo passo a ser dado. Havia muitas incertezas, inseguranças. O profeta Isaías vai para dentro do templo. Era o único lugar que ele poderia buscar refúgio e consolo. E quando ele entra no templo, ele tem uma visão. E ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins voavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam a cabeça, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra, a expressão utilizada por judeu para chamar Deus de santo é Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Jeová Sabaó. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É dessa presença que Jonas está sentindo falta. É dessa transposição de alma, de avançar além da razão, de sentir. Nós vivemos num mundo pós-moderno, de relacionamentos descartáveis, de verdade líquida, que cabe conforme o que nós achamos o que é melhor. Deus, nós precisamos voltar a sentir a presença de Deus em nossas vidas. E isso fica um alerta para nós, porque os pastores das igrejas, o pastor Wander, o pastor Clóvis, o pastor Davi, o pastor Murita, eles lutam com alguma coisa que sempre acontece com o pessoal que é da liderança. No intuito de fazer o melhor, de cobrir as lacunas que não estão completas, porque eu abri mão do meu dom, do meu talento de servir na igreja, e ele acaba ocupando esses lugares porque precisa acontecer, precisa ter, e de repente ele está sobrecarregado de afazeres, porque ninguém quer, ninguém pode, e ele vai fazendo, e isso fica um fardo pesado. E às vezes está tão no automático, e às vezes está tão mais cumprir tarefa, que a gente perde a essência da presença de Deus. Oséias 6:6 diz: pois misericórdia quero, e não sacrifício, do conhecimento de Deus, mais do que holocausto. A igreja brasileira precisa encontrar Jeová Sabaó, precisa sentir a presença de Deus, e essa presença de Deus tem que irradiar para fora da igreja, para que outros também conheçam a Deus. 6. Afundando na morte para mergulhar na graça. Vamos dar uma lida do verso 5 ao verso 7. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Se nós percebermos a vida de Jonas, quando a gente se afasta de Deus, ele vai gradativamente e descendo ladeira abaixo. Ele está próximo de Jerusalém, ele desce para Jope, de Jope ele vai para o navio, do navio ele desce para o porão, do porão ele desce para os mares, dos mares ele desce para o ventre do grande peixe, e o grande peixe desce mais embaixo ainda. Mas é quando Deus nos leva para mais baixo, quando Deus
que tem a medida certa, trabalhe em nossa vida. E aqui eu quero abrir um parênteses. Deus trata conosco. Se pecamos, Ele nos disciplina e trata conosco para nos restaurar. Se não pecamos, Ele trata conosco, nos coloca em situações. Essas situações são controladas para Ele, para nos depurar, para nos melhorar. A exemplo de Jó na Bíblia. Não pecou, mas Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo, para que então ele não só mais ouvisse de Deus, mas agora ele vê o Deus eterno. Então, Jonas vai descendo. Jonas quis descer, mas Deus, eu vou te mostrar o que é descer. E aí o grande peixe, que na verdade é um bote salva-vida, é a demonstração da graça de Deus, que não permite que ele morra, apesar de que ele merece morrer. Mas Deus manda o grande peixe. E aí é bom fazer a distinção de graça e misericórdia. A misericórdia é não dar aquilo que merecemos. Deus teve misericórdia de Jonas. Deus teve misericórdia de mim. Porque Jonas tinha que morrer. Jonas não morre. E a graça, que é um favor imerecido, Deus dá a nós aquilo que não merecemos. A vida eterna, a gente não merece a vida eterna. E a graça de Deus nos dá. Então Jonas começa a descer, Deus, agora eu vou te mostrar o que é descer. E desce mais ainda. Mas chega um momento, lá no verso 6, a parte B, que diz assim: afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Jonas estava ciente que ele não voltaria daquela situação. Em algumas versões fala de ferrolho. Os ferrolhos foram passados. Ele não voltaria. Mas ali Deus faz uma coisa mais interessante. Jonas, eu ainda não te levei mais fundo. Eu vou te levar agora para o teu íntimo. Então, Jonas faz um mergulho em si próprio. E sim, ele reconhece. É nesse momento que nós reconhecemos a nossa fragilidade. É quando nós deixamos as armas caírem para sermos nós mesmos entender que o meu andar está distante de Deus. Eu estou me distanciando. Deus pode me pegar e uma circunstância dessa para que eu entenda que eu estou afastado dele. Mas não era só estar ali, não era só orar. Deus ainda fala no íntimo dele, né, dos problemas que ele, da falta, a falha de caráter, a falha mortal de caráter que ele tinha. E Deus o resgata de lá. Ele não tinha ainda nenhuma ideia de que seria salvo nesse momento. Esse salmo, essa passagem, que usa uma estrutura de salmo, né, de poesia, é uma oração de ações de graça de Jonas logo após, e é escrito porque o povo dele, judeu, precisava saber dessas verdades. Vamos mais adiante. Os ferrolhos, só um momento, os ferrolhos que nós falamos é a morte, é a condenação, não tem mais o que fazer. Jonas não tinha condições de sair daquela situação. Mas como ele é um tipo de Cristo, Cristo morreu, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15:3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus foi morto pelos meus pecados. Ele não desceu para o coração da terra por pecado dele, mas pelo meu pecado ele desce para o átrio da morte. Mas ele não tinha pecado. E ao terceiro dia, ele rompe, triunfante, de dentro dos átrios da morte, porque a morte não podia deter o autor da vida. Jesus subiu, foi elevado,
para que muitos fossem salvos. Quando Jonas cai na água, são poupados os marinheiros. Quando Jesus se ergue do túmulo, todos que creem nele, salvo em Cristo, são poupados da morte eterna. E não só de uma morte física, mas da ira do Deus vivo sobre nossas vidas. O próximo, o culto ao ídolo oculto, no verso 8. Vamos dar uma olhada no verso 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas não queria levar a mensagem para Nínive, porque eles eram pagãos e idólatras. Mas Jonas era idólatra. Só não sabia ou não percebia isso num primeiro momento. E Deus faz ele ver isso. Vamos dar uma olhada no capítulo 1. Vamos dar uma voltinha aqui rapidinho para a gente entender isso. No capítulo 1. Quando está aquela confusão e os marinheiros querendo descobrir de quem era a culpa e tudo, olha o que os marinheiros perguntam para Jonas e olha o que Jonas responde para eles. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, verso 8. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. A primeira pergunta, quem é responsável por essa calamidade é Deus. Qual é a sua profissão? Ele devia responder que era profeta. De onde você vem? Lá de Jerusalém. Qual é a sua terra? Israel. Que povo pertence? Pertence ao povo judeu, hebreu. Olha o que ele responde. Eu sou hebreu. Jonas não responde. Eu sou servo do Deus Altíssimo, Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles há. Eu sou hebreu. Sabe o que ele não queria ir para Nínive? Porque Nínive é a capital da Assíria. A Assíria estava cobrando pesados tributos do povo judeu. E os assírios, quando prendiam ou quando capturavam os seus inimigos, eles decepavam braços, as duas pernas, deixavam só um braço, que era para eles cumprimentar o assírio quando passassem por eles. Eles queimavam cidades inteiras, eles deixavam vales cheios de corpos. Os assírios fizeram isso com o povo judeu. E Jonas, como um bom judeu, nacionalista como ele não ia se dispor a levar a mensagem para Nínive, porque Deus disse, olha, vai lá, disse Nínive, que a maldade deles subiram até mim, e se eles não mudarem, em 40 dias eu vou matar ele. Porque Deus não matou logo eles, e poupava Jonas. Pensou Jonas, Senhor, eu não vou lá, porque eu sei que eles vão se arrepender, e o Senhor é misericordioso, o Senhor vai poupá-los. Eu prefiro que eles morram. Sabe um paralelo a isso? É você pegar um judeu na década de 40 e mandar para a Alemanha nazista para falar para Hitler e para todos os generais dele levar uma palavra do Senhor para que eles fossem salvos. Você entende o drama de Jonas? Não justifica, mas essa é a razão pela qual ele... E Jonas era um nacionalista. Ele tinha a sua raça como superior. Parece muito com os arianos, né? Todo mundo em volta era pagão. Somente Israel, quem era da linhagem de Judá, eram os especiais, os escolhidos de Deus. E Jonas se equivocou no seu sentido, na sua autossuficiência, no seu auto-engano, na sua doutrina de justiça com relação a isso, porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Jonas é ruim? Sim, Jonas é muito ruim. Eu também sou. Porque quando a gente olha no carnaval no Brasil, as pessoas vestindo Jesus, né? Não é Jesus, mas personificando Jesus, de homossexual, quando eles fazem coisas com coisas sagradas, a nossa raiva se acende, tem que ir para o inferno mesmo. Aí Deus, não. Essa mesma raiva transforma em graça e misericórdia e leva a palavra para Ele. Tem pessoas que nós queremos que sejam salvas. Tem pessoas importantes na nossa vida que queremos que sejam salvas. Mas tem outras,
Olha, eu não vou desejar o mal para ele, mas também não vou me esforçar. Jonas tinha uma atitude igual a nossa. É fácil jogar pedra no Jonas, né? Que Jonas já está todo encrencado dentro da barriga de um peixe lá no fundo e vamos terminar de matar Jonas. Mas Jonas é um tipo de nós. Nós também temos esse tipo de posicionamento. E Jonas confiava nesse Deus dele, nessa sua raça, nessa sua nacionalidade. E ele não percebia isso. E Deus fez tudo isso para que ele percebesse que ele era tão idólatra quanto os ninivitas, tão idólatra quanto os marinheiros, e todos eles eram carentes da graça de Deus. Qual é o nosso Deus em oculto? Temos algum? A palavra de Deus diz: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Então nós temos que, como Jonas, mergulhar em si mesmo e descobrir o que está tomando o lugar de Deus em minha vida. O que é mais importante para mim do que Deus? O que é mais importante do que servir a Deus, obedecê-lo? Jonas tinha esse ídolo oculto. Eu sou hebreu. E eu posso dizer, eu sou crente. Mas a minha conduta, as minhas ações, não correspondem que eu sou crente. E eu devo colocar Deus à frente dessa minha identidade. A idolatria impede as pessoas de receber a graça. A idolatria, ela é comparada ao pecado de feitiçaria. E Deus abomina o feiticeiro. Então nós temos que fazer uma autoavaliação de o que está ocupando o lugar de Deus em nossas vidas. Nós podemos vir aos cultos, nós podemos participar de muitas coisas. Jonas estava desviado dos caminhos do Senhor, sendo profeta. Eu, em muitos momentos da minha vida, estava desviado do Senhor, frequentando a igreja. Nós temos que avaliar isso. No verso 8, nós temos aqueles que acreditam em... Não, a gente vai para o verso 9, desculpa, verso 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, e o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. A salvação é somente do Senhor e de mais ninguém. Então, quem vai ser salvo não é a escolha minha. A salvação vem do Senhor. E aqui eu quero fazer algumas aplicações. Nosso tempo está avançando. Próximo slide. Ok. Deus nos submerge até que possamos ver as falhas e pecados que temos ao longo da nossa vida, sem nos dar conta. Deus pode nos pegar e trabalhar na nossa vida, para que a gente enxergue coisa que a gente não está enxergando. E precisa ser tratada. Porque se a gente quer estar na presença dEle, nós temos que estar purificados para isso. Deus tem a medida certa para nos restaurar através de sua graça e misericórdia, apesar de nós. A forma que Ele lida com o Márcio é diferente da forma que Ele vai lidar com Zé. Para cada um, Deus, Ele é pessoal e Ele trata, porque nós somos pessoas ímpares para Ele. Nós somos especiais, até o ponto de trabalhar na purificação, Ele não faz por lote. Ele faz cada um por vez. 3. Somos pecadores e não podemos mudar isso por meio de esforço moral. Somente a graça de Deus pode nos transformar. Não podemos esquecer disso. Nós somos pecadores. Alguns pecadores redimidos, mas ainda com essa natureza que luta contra o Espírito. Ele milita contra o Espírito. E precisamos estar todo o tempo trabalhando, buscando a Deus, para que nós sejamos transformados por Deus. E qual é a transformação que Deus quer? É que nós sejamos a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. No 4, repetindo, a salvação vem do Senhor.
A missão de Jonas era levar a palavra de Deus, o decreto de Deus, a um povo que não conhecia. A nossa missão é a mesma. A pergunta que eu faço, e eu vou me botar como no centro dessa situação, eu oro por meus parentes, meus cunhados, eu oro pelos meus sobrinhos, que ainda não deram um passo ao lado do Senhor. Eu oro por primos e primas que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor. Mas em algum momento da vida a gente dá uma parada, a gente dá uma esfriada e esquece. E Deus toca na gente de novo para orar por ele. Quem é o seu familiar que ainda não aceitou a Cristo como Senhor? É sua esposa, sua mulher, seus filhos, sobrinhos, o chefe, os vizinhos. A nossa igreja precisa, nós como membros dessa igreja, precisamos levar o Evangelho a todas as pessoas. A nossa igreja não pode ter como referência uma academia de ginástica, nem uma padaria. A nossa igreja precisa ser relevante entre esses dois condomínios, para que as pessoas possam passar e dizer, ali há a presença de Deus, Deus está ali, e Deus tem me alcançado, porque pessoas que estão daquela igreja vieram me falar do Evangelho de Cristo. A palavra de Jonas é dura, mexe com nossas estruturas. A gente esquece de orar pelos nossos parentes. A confiança que nós temos é que a salvação vem do Senhor. Eu preciso voltar a orar por aquela pessoa da minha família que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Eu preciso orar por tantas pessoas. E eu tenho negligenciado. E talvez o meu núcleo familiar, por exemplo, eu, minha esposa Leila, meus filhos Gabriel e Beatriz, somos crentes em Jesus Cristo. E a minha família, a parte de pai, também é. A família de Leila também é. Inclusive, nós notificamos a morte do pastor Abidiel, que é o pai de Leila, há algum tempo. Mas não podemos nos conformar com isso. Nós somos salvos? Ok, bacana, é só isso que eu preciso. Há muitas almas que precisam de Cristo. Eu peço a Deus, pela sua misericórdia, eu peço a Deus, pela sua graça, que Ele não precise nos submergir ao ponto de nos submeter à sua vontade. Que a gente façamos, que tenhamos essa obediência, façamos isso, de livre e espontânea vontade. Vamos orar? Podem ficar de pé, quem sentir a vontade. Senhor Deus, aqui está a Tua igreja, Pai amado. Mostre em nós o que precisamos, o que precisa ser consertado, Pai amado. Que nós possamos voltar a sentir a Tua presença, Pai amado. Como o judeu daquela época, Senhor, que a alma suspirava, Senhor, por Ti. Que nós possamos, Senhor, ser os Teus agentes, que levam a salvação àquelas pessoas que não Te conhecem, Pai amado. Nos ajuda, Senhor, nós somos fracos, nós somos falhos, reconhecemos nossas limitações, mas clamamos a Ti, Pai amado. Tu que és santo, santo, santo. Tu que és o Senhor dos exércitos. Cuida de nós, Pai amado. Nos ajuda nesse processo de ser igreja relevante, Pai amado. Abençoe os pastores dessa igreja, Pai amado. Abençoe os membros dessa igreja, Pai. Nos desafia, Senhor. Fala ao nosso coração. Incomoda a nossa mente, Pai amado. Para que nós possamos entender que a salvação vem de Ti, Pai. Possamos entender que Cristo Jesus já pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. E que todo aquele que crer nessa verdade será salvo. Salva, Senhor, os meus filhos. Salva, Senhor, o meu marido, a minha esposa, os meus pais, os meus irmãos e todas aquelas pessoas que estão em volta de mim, Pai. Me usa como instrumento Teu, Senhor. O medo, a timidez pode nos atrapalhar, mas nos dá a ousadia e intrepidez
para levar a tua palavra a essas pessoas. Esperamos que o Senhor venha e não leve só a gente, mas leve nossa família também. Ó Deus Todo-Poderoso, submergimos na tua palavra para nos submeter à tua vontade. Nós te pedimos isso no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.